O deputado Gustavo Gayer disse que conversou com o Elon Musk para entender por que ele recuou e vai atender às ordens de Moraes. Eu falei ontem na minha live que eu acho que é mais uma estratégia, porque é muito interessante ter o X de volta. Por quê? Porque nós temos que lembrar que tem muito mais denúncias que vão vir por aí sobre a vaza-toga, né? Sobre aquele smartphone cheio de mensagens do Moraes. E se o X não tiver ativo, não vai ter o alcance necessário, porque esses assuntos, eles repercutem dentro do X. Então é interessante que o X esteja de volta para que mais denúncias possam acontecer. Isso é o que passa na minha cabeça careca. Não sei se é isso. Vamos ver aqui o que o Gustavo Gayer tem a dizer. Vou assistir o vídeo com vocês, tá? Não sei o que ele vai falar. Ontem à noite, por volta de 8 horas da noite, aconteceu algo que eu nunca imaginei que aconteceria na minha vida. Eu acho que muitos nem sequer vão acreditar, mas é verdade. Ontem, Elon Musk me ligou e nós passamos aproximadamente 30 minutos conversando. Provas, quero provas. Falando isso agora é porque o debate está sendo dominado por uma narrativa de que o Elon Musk se curvou ao Alexandre de Moraes e ele aceitou as condições do Alexandre de Moraes. É essa narrativa que a imprensa esquerdista, junto com a esquerda, está adotando, né? Mas talvez seja um recuo do Alexandre de Moraes. Mas vai ficar feio se ele demonstrar que recuou. Então é melhor passar que o Elon recuou, o Alexandre ganhou e o X voltou. Durante a conversa, essa foi uma das pautas que eu mencionei e uma das coisas que nós debatemos. Eu perguntei para o Elon Musk por que ele havia feito esse recuo e por que ele havia cedido a essas condições. O Elon Musk me explicou que o algoritmo do X é um algoritmo como se fosse um ser vivo, um organismo vivo, que se ele não for alimentado, ele morre. Então, se o X ficar muito tempo sem ser alimentado com conteúdo, sem ter interação com usuários, o algoritmo aqui no Brasil começaria a morrer. E depois, a disputa seria sobre um defunto. O termo que ele usou em inglês é corpse, que é a palavra defunto. E não faria sentido tentar resgatar um defunto. Cara, o engraçado lá no X, né, quando ele voltou aí por esse curto período de tempo, que os esquerdistas todos voltaram. E eles odeiam o X e odeiam principalmente o dono do X. E eu não entendo que masoquismo é esse que você quer estar usando uma rede social que você odeia, em que o dono você abomina. Cara, o pessoal de esquerda é muito doente. Ou seja, se o X ficar muito tempo sem interação, sem o uso de usuário, sem publicação de conteúdo, o algoritmo, a inteligência artificial começa a definhar, a atrofiar, e esse aplicativo aqui no Brasil deixaria de ter relevância. Ele morreria. Então não haveria mais porquê. E ela é como se fosse um organismo vivo, que precisa de oxigênio, de sangue. Senão morre. Então ele aceitou essas condições temporariamente. Ele usou essa palavra com ênfase, temporariamente, até porque mesmo enfraquecido, mesmo com a censura, o X ainda é o único lugar no Brasil que as pessoas podem expressar as suas opiniões sem o risco de serem derrubadas pela plataforma em si. Pela plataforma em si pode ser, porque nas redes da Meta, como Instagram e Facebook, eles derrubam e acabou. Do nada você está ali usando e do nada não está funcionando mais. Por exemplo, a minha conta, @canalconectado, as pessoas não encontram ela, né? E o Instagram não notifica as pessoas do meu conteúdo, não mostra meu conteúdo para ninguém e a minha conta fica lá no shadow ban. Então você tem que ir lá no @canalconectado, me seguir para você me encontrar. Porque as outras plataformas, como Instagram, TikTok, elas próprias derrubam pessoas que têm um discurso de direita ou conservador e todo mundo sabe disso. O X não faz isso. Então, mesmo enfraquecido, ele achou que o X liberado no Brasil seria importante até mesmo para mobilização a respeito dos votos dos senadores, seria importante para mobilização, para mostrar para o mundo o que realmente está acontecendo aqui dentro.
Então é mais ou menos aquilo que eu falei no começo. Isso eu falei ontem na minha live e até em um vídeo antes. Assim, eu tô vendo esse vídeo agora. É mais ou menos o que eu falei. Tem que voltar o X a ter relevância, porque quando vier as denúncias, é no X que tem que repercutir. Porque o Instagram, ele é fechado aqui dentro do nosso país. Se você publica alguma coisa no Instagram, dificilmente alguém lá fora vai ver. Agora, no Twitter, se você publica alguma coisa e alguém lá de fora comenta, os amigos dessa pessoa são capazes de assistir. Ou seja, mesmo com a censura, o X é hoje a melhor ferramenta que nós temos para mostrar para o mundo o que está acontecendo aqui dentro. Então são esses dois motivos que ele ponderou e achou que seria interessante acatar temporariamente essas sanções, essas decisões criminosas, pelo bem da liberdade de expressão no Brasil. Parece que o escritório do Elon Musk era o maior escritório que tinha no Brasil, aí depois não era mais, aí agora parece que é de novo, e segundo eles, ele vai indicar 2 representantes no Brasil. E ele falou bem claro, temporariamente. Ele vai continuar lutando e fazendo tudo que está dentro do poder dele para defender a liberdade de expressão no nosso país. Eu acho que os nossos parlamentares devem fazer a parte deles também, né? Porque o Elon Musk, que não é um brasileiro, não pode fazer tudo sozinho. Ele tá dando ali todas as provas, todos os subsídios. Eu acho que nós aqui no Brasil, e nós quando eu digo, né, quem realmente se elegeu para isso, nós como youtubers, nós fazemos a nossa parte, que é passar a informação, né? Mas quem pode fazer alguma coisa mesmo é quem está sentado em uma cadeira lá. Isso foi bem claro. E isso foi uma das pautas que a gente ficou quase que 10 minutos conversando. Falamos de outras coisas também, mas essa foi uma das pautas principais e eu achei que seria interessante falar e divulgar isso para que o Brasil entenda. Elon Musk não foi derrotado por Alexandre de Moraes, nem Alexandre de Moraes venceu de forma alguma. Ele está, na verdade, entendendo que nós precisamos do X para poder lutar contra o Alexandre de Moraes, para divulgar para o mundo o que está acontecendo. E, como eu disse, se o X ficasse muito tempo sem ser alimentado, o algoritmo aqui no Brasil iria morrer e ia ficar um defunto que depois não adiantaria nada disputar em cima de um defunto. De repente ele pesou, né? Peraí, quantas contas eu tô defendendo aqui? Ah, ele derrubou 22 contas e eu tô privando 20 milhões de brasileiros de ter acesso ao X por conta desses 22. Eu acho então melhor deixar 20 milhões de pessoas usando, por enquanto eu dou um passo para trás e vou ter que bloquear esses 22. Tanto que os perfis lá continuam bloqueados. Foram meia hora de conversa que eu tive, eu tô até agora sem acreditar, mas a verdade foi essa, nós falamos durante meia hora e essa é a razão. Então, divulgue. Não houve nenhuma, vamos dizer, submissão do Elon Musk pro Alexandre de Moraes de forma alguma. Tá bom? É isso que fique bem claro. Inclusive, bom, aí isso é um resto da conversa, a gente fala em outros momentos mais apropriados. Mas é essa a verdade. Depois de 30 minutos de conversa, né, e agora com o contato dele, é isso o que está acontecendo. E Elon Musk disse também que vai ajudar na questão, vai fazer o possível dentro do alcance dele para ajudar no projeto de lei que tem nos Estados Unidos para barrar o visto de passaportes de pessoas que censuram cidadãos americanos fora dos Estados Unidos, que é o caso do Alexandre de Moraes, e que agora tem esse projeto de lei sendo tramitado no Congresso americano. Então ele está fazendo o possível, não desistiu de forma alguma, está indo para cima. Um abraço. É isso. Eu acho que deveria estender aí aos braços, aos tentáculos, né? Tipo Daniela Lima, esse pessoal da imprensa, que são tentáculos de quem está censurando todo mundo, né? Eles que passam um recado. Olha lá, você que usou X, você está irregular. A Polícia Federal está investigando para multar quem usou X e fica aterrorizando e colocando medo nas pessoas. Mas isso aí é uma outra história. Então, esse vídeo corroborou mais ou menos com o que eu havia pensado e dito em outros vídeos, e desta vez eu não critiquei o Geyer. Por quê? Porque ele não fez nada de errado. Não falou nada que eu possa ter achado que foi contraditório. E, sei lá, ou caiu em contradição, ou está sendo hipócrita. E por que quando eu faço vídeo que eu acho que o Geyer
errou em alguma coisa, no meu entendimento, não é porque eu não gosto do Gustavo Gaia. Eu gosto, votaria no Gustavo Gaia, mas não é por isso que eu vou torná-lo um deus. E é só isso. Aprenda a ter um olhar sobre o político, um olhar crítico, que é o que nós temos que ter sempre. E eu apoio o não aos 55. Simples assim. Mas tem que olhar também os deputados e senadores do PL que estão andando aí com o pé esquerdo e expulsar do partido também. E se você chegou até aqui, deixa like nesse vídeo, compartilhe em suas redes sociais, me segue lá no @canal conectado, verifique a sua inscrição e se inscreva no canal se não for inscrito. Por enquanto é isso e a gente se vê. Fui! Conectado.